Êxodo capítulo 20, nós vamos ler versos 7 e 8. Na verdade, do verso 7 até o 11. Nós estamos numa série dos 10 mandamentos, indo já para a terceira semana, e nós já vimos aí o prólogo, né? E também o primeiro e o segundo mandamento, e hoje nós vamos abordar o terceiro e o quarto mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 7 diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, obrigado pelas tuas palavras, estas aqui especialmente que o Senhor escreveu nas tábuas dos 10 mandamentos e transmitiu aos teus filhos e também a nós. Que nós possamos, assim como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, amar a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então, nós estamos aqui estudando os 10 mandamentos, já há algumas semanas. Nós vimos ali o prólogo, onde Deus se revela como o Senhor e Salvador daquele povo, quando o Senhor os salva ali daquela escravidão que eles viviam há 400 anos no Egito. E nós também vimos no primeiro e no segundo mandamento. O primeiro mandamento, onde Deus exige do seu povo a fé somente nele, para todas as áreas, para todas as situações e questões da vida, onde ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, ele está exigindo que o seu povo tenha fé somente nele, para tudo. Fé nele para que ele provenha os seus alimentos, fé nele para que ele dê saúde para eles, fé que ele cuidará das suas vidas, das suas famílias, fé no Senhor para todas as coisas. E no segundo mandamento, onde ele diz: não farás imagens e não adorarás nada debaixo do céu, ou nos mares, ou na terra, ou em qualquer lugar, onde Deus exige uma atenção com relação ao culto a Ele. Se no primeiro ele pede fé, no primeiro mandamento ele pede fé nele em tudo, no segundo mandamento ele exige que o culto seja dedicado a Ele em tudo. E nós estamos hoje estudando o terceiro e o quarto mandamento. E é importante ressaltar nessa manhã que os mandamentos, eles são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo dos mandamentos, que vai do primeiro ao quarto, eles são as nossas obrigações para com o Senhor. São as nossas obrigações enquanto filhos de Deus para com o próprio Deus. E o segundo grupo dos mandamentos, que vai do 6 ao 10, vão ser as nossas obrigações para com os nossos irmãos, para com os outros, para com os nossos pares, para com os outros seres humanos. E hoje nós vamos finalizar esse primeiro grupo dos mandamentos. O próprio Jesus Cristo utilizava essa divisão, quando ele resume os 10 mandamentos em 2. E ele fala: o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, do primeiro ao quarto nós estamos exercendo esse mandamento que o próprio Jesus nos ensinou, de amar a Deus sobre todas as coisas.
E depois ele fala, e o segundo mandamento semelhante a esse, que é o segundo grupo, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vai entrar, honra o teu pai e a tua mãe, e aí por diante. Então hoje a gente vai finalizar esse primeiro grupo. Então tenha sempre em mente que tudo que nós falarmos aqui hoje, e como também o que nós falamos na semana passada, que foi o primeiro e o segundo, e hoje, que é o terceiro e o quarto, estão relacionados às nossas obrigações para com Deus. É aquilo que nós devemos fazer na nossa fé para com o Senhor. São as maneiras de nós demonstrarmos o nosso amor para com o Senhor. Esse Senhor que se revela como Salvador. Esse Senhor que entrega esses mandamentos em um contexto de graça, depois da salvação. Reafirmando o que eu tenho dito para vocês aqui nas últimas semanas. Esses mandamentos não vão nos levar à salvação. Esses mandamentos não levaram o povo do Egito à salvação. Esses mandamentos foram concedidos após a salvação. Depois de salvá-los, depois de nos salvar, o Senhor nos mostra um caminho pelo qual Ele quer que nós andemos, um caminho bom para nós. E aí, nesse contexto de obrigações que nós temos para com o Senhor, nós vamos estudar hoje o terceiro e o quarto mandamento. Então o terceiro mandamento, foi o que nós lemos no verso 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Sabe, meus irmãos, por muitas vezes eu tive medo de estar transgredindo esse mandamento, porque nós temos várias forças de expressões religiosas no Brasil, no nosso idioma, né? Então, quantas vezes a gente não fala, meu Deus do céu? Teve uma baiana que trabalhou lá em casa durante alguns anos, quando a gente era criança. Minha mãe trabalhava fora e contratou ela para trabalhar, cuidar da gente lá em casa, de mim e da minha irmã. E ela tinha uma força de expressão que até hoje eu lembro. Ela falava assim: crê em Deus Pai. Então essas expressões, quando eu era pequeno, eu ficava pensando assim: meu Deus, eu estou usando o nome do Senhor Deus em vão. Quando eu falava assim: meu Deus do céu, Jesus. E não é nada disso que esse mandamento está exigindo de nós. Lembre-se novamente do contexto em que esses mandamentos foram concedidos. Esses mandamentos, eles foram concedidos para essa nação que havia sido escrava no Egito por 400 anos. Então, uma nação que tinha, diversos resquícios da vida e da cultura no Egito. Então, o Senhor está dando esses mandamentos para ensiná-los como eles deveriam caminhar segundo a vontade desse Deus que havia os salvado. Então, o que esse mandamento requer do povo do Egito e também de nós nos dias de hoje? Deus requer que nós usemos o seu nome para a sua própria glória. Então, essa nação que Deus havia resgatado no Egito, essa nova nação que Deus vai chamar aqui em Êxodo, no capítulo 19, um capítulo antes do que nós estamos lendo aqui, Deus vai chamar essa nação de povo escolhido, de nação santa, de sacerdócio real, de povo adquirido. Essa nação, por meio desse mandamento, e não só por meio desse mandamento, mas por meio da salvação que eles haviam experimentado, eles vão ter um grande privilégio. E esse privilégio é ter o prazer de levar o nome de Deus para as outras nações, é de carregar consigo o nome de Deus. Eles foram feitos filhos de Deus. João vai falar que todos aqueles que creram em Jesus foram feitos filhos de Deus. E essa nação de Israel, eles estão experimentando essa transição. Eles foram salvos e agora eles são chamados filhos de Deus. E eles terão o privilégio de levar o nome de Deus para todas as outras nações. Então, quando as outras nações olhavam para Israel, eles sabiam que ali havia um povo que era conhecido como filhos de Deus. Eram os filhos de Yahvé.
era o povo de Deus. Então eles vão ter esse privilégio de carregar o nome de Deus sobre si, sobre a nação. Sabe, meus irmãos, o nosso sobrenome, ele vai mostrar as nossas origens. Eu me chamo Clisman de Oliveira Braga, de Oliveira por parte de mãe e Braga por parte de pai. E se você for observar, o de Oliveira vai vir dos meus parentes lá da Paraíba, enquanto o Braga vai vir dos meus parentes lá do Ceará. E o meu sobrenome, assim como o seu sobrenome, vai mostrar as suas origens, a história da sua família. E muito provavelmente esse sobrenome vai trazer alguma alcunha sobre você, alguma responsabilidade de certa maneira de carregar o nome da sua família e fazer com que esse nome da sua família seja de certa maneira respeitado, honrado. É sob essa mesma perspectiva que Deus concede ao seu povo o prazer e o privilégio de serem chamados filhos de Deus, de serem chamados povo de Deus. E agora que eles têm sob si esse privilégio, esse prazer de serem conhecidos como os filhos de Deus, eles vão ter também uma responsabilidade, que é exposta nesse mandamento. Então, a partir de agora, vocês foram salvos e são filhos de Deus, mas com isso vem uma responsabilidade. Vocês não poderão usar esse nome, essa alcunha, esse sobrenome de filhos de Deus, de uma maneira vã, de uma maneira que desrespeite a Deus. Então vocês não usarão o nome de Deus em vão. É isso que esse mandamento está exigindo dos seus filhos. Então há aqui uma preocupação de Deus com esse povo que ele chama de seu. Uma preocupação de que esse povo não usasse esse privilégio de ser chamado da família de Deus, de serem conhecidos como filhos de Deus, de que eles não usassem isso em vão. Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas das maneiras que o povo de Israel, o povo do Egito e também nós transgredimos esse mandamento. O primeiro deles é o abuso em nome de Deus, ou o mau uso do nome de Deus. Sabe, meus irmãos, no contexto lá de Israel, nesse contexto que eles vieram de uma cultura de vários deuses ali do Egito, poderia ser comum que eles utilizassem o nome de Deus para cultuar algo que não era o próprio Deus. E eles fizeram isso logo quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Eles construíram um bezerro de ouro. E eles estavam adorando aquele bezerro de ouro, mas se você observar bem o texto, eles não estavam adorando um outro Deus. Eles não deram um nome para o bezerro de ouro, como, sei lá, Zeus ou Thor, ou qualquer outro nome de Deus, de qualquer outro Deus, ou algum Deus do Egito ali, como Osíris, nada disso. Quando aquele povo construiu o bezerro de ouro, eles estavam adorando o Deus que tinha salvo eles do Egito. Só que eles estavam usando o nome de Deus para adorar um Deus falso. Era uma maneira de usar o nome de Deus em vão, de usar o nome de Deus de uma forma errada. Era um abuso ou um mau uso do nome de Deus. Isso naquele contexto. Não é algo que a gente vê por aí nos dias de hoje, construirmos bezerros de ouro nas nossas igrejas e adorá-los em nome de Deus. Ou pelo menos não de forma literal. Mas um abuso com o nome de Deus que acontece comumente nas igrejas é utilizar o nome de Deus, ou utilizar a alcunha de igreja cristã, ou de pastor, ou de líder religioso, e usar esse nome de Deus e essa autoridade que foi concedida pelo próprio Deus para abusar das outras pessoas, seja abusar delas financeiramente, seja abusar delas por meio de um controle e exigir delas determinadas atitudes que são uma espécie de abuso, e eles fazem isso
usando a autoridade que foi concedida por Deus. Então, abusar das pessoas em nome de Deus, seja financeiramente, ou abusar da fé dessas pessoas, abusar da falta de conhecimento dessas pessoas, e exigir delas coisas que não são exigidas pelo próprio Deus, é uma forma muito comum do nosso tempo, do século 21, de usar o nome de Deus em vão. Abusar das outras pessoas em nome de Deus. E essa forma de abuso que foi perpetuada pela igreja do século 21, especialmente aqui no Brasil, fez com que muitas pessoas odiassem a Deus, odiassem a igreja, por causa desses abusos que sofreram no decorrer da sua caminhada religiosa. Eu tenho pessoas na minha família que foram abusadas em igrejas, abusadas financeiramente, abusadas psicologicamente, exigidas ao máximo a cumprir uma agenda que não tinha nada a ver com o evangelho ou com os ensinamentos de Jesus, mas uma agenda que visava a expansão da própria igreja, a arrecadação de mais fundos, o crescimento, mesmo que não fosse um crescimento saudável, mas um crescimento que pudesse mostrar para as outras pessoas, para as outras igrejas, para os outros pastores, que aquela igreja estava crescendo e financeiramente estava bem. E as pessoas foram abusadas. Eu tenho pessoas na minha família que foram abusadas dessa maneira, e que saíram da igreja e que hoje não querem mais saber de ir para nenhuma igreja, porque o nome de Deus foi usado para a exploração dessas pessoas. Essa é uma forma muito comum de usar o nome de Deus em vão, no século 21. Mas também tem uma outra forma, que é bem parecida com essa, mas que não é nem tão feita pelos líderes religiosos, também por eles, mas também esse pecado que eu vou relatar aqui, ele é cometido por nós, pelos fiéis que vão à igreja, que é a profissão da nossa fé de forma hipócrita. A profissão da nossa fé de forma hipócrita é tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. É dizer assim que nós somos cristãos, que nós somos filhos de Deus, mas agirmos de uma maneira totalmente desconexa daquilo que o próprio Jesus ensinou. É trazer vergonha para o nosso Deus, para o nome de Deus, ao dizermos que somos filhos de Deus, mas praticarmos injustiça, mas não sermos misericordiosos, como Jesus foi, mas negarmos o perdão para aqueles que nos ofenderam. Professar a nossa fé de forma hipócrita é uma forma de usar o nome do nosso Senhor Deus em vão. Ter vergonha também da nossa fé. Isso, quando eu era adolescente, eu fiz demais. Porque não era tão descolado na minha época, na escola, você ser crente. Então, eu tinha vergonha, de certa maneira, de dizer que eu havia sido criado na igreja. Então, primeiro que eu escondia isso, eu não expressava a minha fé publicamente, porque aquilo era desinteressante para os meus amigos e para o meio em que eu convivia. E segundo, porque eu queria parecer ser mais legal. Eu queria fazer parte daquele grupo de adolescentes e falar de Jesus, ou mesmo dizer que era crente naquele meio, não era muito interessante. E é engraçado que nessa mesma escola aconteciam cultos todos os intervalos. No intervalo, alguns jovens se reuniam ali e faziam cultos. Esses cultos foram até crescendo e tal, virou um movimento bem bacana ali. E eu não participava. E mesmo assim, no meu coração, eu tinha uma vontade de ir ali participar daqueles cultos, só que eu tinha vergonha, porque eu queria ser aceito e participar do grupo dos meus amigos, que era um outro grupo, que não era o grupo dos crentes. Então, por vezes, eu tive vergonha da fé que eu professava, porque aquilo eu achava que poderia me excluir do grupo que eu queria ser aceito.
Então, ter vergonha da fé que a gente professa, mas também ser uma vergonha para a fé que a gente professa. Ser uma vergonha para a fé que a gente diz ter em Jesus Cristo. Ser uma vergonha por conduta imprudente, por conduta inconveniente, por conduta ofensiva. Envergonhar o nome de Deus perante as outras pessoas, sendo uma pessoa ruim, sendo uma pessoa, como gostam de dizer por aí, tóxica. Então há diversas maneiras no século 21 da gente tomar o nome do nosso Senhor Deus em vão. E essa semana eu estava assistindo um jogo do Flamengo e Fluminense. E é engraçado essa questão de tomar o nome em vão, ou de ter o prazer de carregar uma responsabilidade, mas fazer isso de uma forma vã. Porque no jogo do Flamengo, tinha um jogador que ele estava com o cabelo pintado de preto e vermelho, porque ele queria demonstrar para a torcida que ele estava honrando o nome do Flamengo. E uma forma dele expressar isso para a torcida, ou seja, eu estou vestindo a camisa mesmo, eu vou honrar o nome do Flamengo. Para ele, era pintar o cabelo dele das cores do clube, de preto e vermelho. Ele queria mostrar que ele estava honrando o nome Flamengo. Só que a torcida não espera nada disso de um jogador, que ele pinte o cabelo ou faça uma tatuagem do clube. O que a torcida espera de um jogador, para honrar o nome do seu clube, é que ele dê a vida ali, que ele jogue com raça. Então, um jogador especificamente que estava honrando ali o nome do Flamengo nesse jogo de Flamengo e Fluminense era o Cebolinha, por exemplo, que foi o melhor jogador do Flamengo naquele jogo. Ele estava jogando em uma posição que não era a dele e estava dando a vida, correndo, indo e voltando. Então a torcida provavelmente reconheceu que o Everton Cebolinha estava honrando o nome do Flamengo muito mais do que o Vidal, que não correu tanto quanto ele, mas estava com o exterior, com o cabelo pintado, de uma maneira que queria parecer para os outros que estavam honrando. Ou até mesmo o Gabigol, que na hora que foi substituído, ficou assim, vamos lá, é isso aí, querendo mostrar que talvez pela forma como ele se expressava, ou como ele estava querendo trazer energia para os seus companheiros, ele estava honrando o nome do Flamengo. Mas quem de fato honrou o nome do Flamengo naquela partida foi o Everton Cebolinha, sem fazer graça para a torcida, sem pintar os cabelos, mas porque a atitude dele demonstrava que ele estava valorizando a camisa que ele estava vestindo. Então essa ilustração dos jogadores do Flamengo, nada mais eu quero mostrar para vocês que honrar o nome do nosso Senhor vai muito além do que vestir uma capa exterior para mostrar para as outras pessoas que nós estamos honrando, ou seja, pintar o cabelo. Na verdade, no contexto do crente é deixar o cabelo crescer, ou não pintar as unhas, ou vestir uma roupa que seja condizente. De maneira que nós fomos ensinados que honrar a Deus está mais ligado ao exterior do que ao interior. E não é nada disso. Honrar o nome de Deus, não tomar o nome do nosso Senhor Deus em vão, mas usá-lo de forma honrosa, está muito mais ligado ao interior, está muito mais ligado a imitar a Cristo, que honrou o nome do Pai nas suas ações. Se há um modelo para imitarmos, ao não transgredir e ao honrar o nome de Deus, é o modelo de Jesus Cristo. É a pessoa de Cristo que honrou o seu Pai com as suas ações. Ele não precisou de nada estético exterior para mostrar que era o Filho de Deus. Ele simplesmente honrou o Pai, sendo misericordioso, sendo justo, fazendo aquilo que o Pai gostaria, fazendo a vontade do seu Pai. Essa maneira que nós devemos entender e obedecer
o terceiro mandamento? Imitando Jesus Cristo, que não desprezou e não desonrou o nome do seu Pai. Então o nosso interior, as nossas ações vão demonstrar, e não a nossa roupa, ou o nosso cabelo, ou qualquer coisa que seja. Já o quarto mandamento, a partir do verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Esse daqui, meus irmãos, provavelmente é o mandamento que mais trouxe controvérsia na história da igreja. E até hoje, nós temos igrejas que enxergam esse mandamento de uma maneira e igrejas que veem ele de outra maneira. Os outros mandamentos são mais claros. Esse mandamento, ele traz uma dificuldade no seu entendimento. Por quê? Porque durante todo o Antigo Testamento, o dia em que se guardou para adorar ao Senhor, para ir ao tabernáculo, para ir ao templo oferecer sacrifícios, foi o último dia da semana, que foi no sábado. Mas desde a ressurreição de Jesus Cristo, que aconteceu no domingo, e você vai observar isso em todo o Novo Testamento, o sábado não foi mais utilizado como o dia do Senhor, mas o dia do Senhor, que era chamado pelos cristãos do Novo Testamento, foi o dia de domingo. Então aí houve uma controvérsia que dura até hoje. Então hoje nós temos igrejas que guardam o sábado e que fazem os seus cultos no sábado, como era no Antigo Testamento, e nós temos outras igrejas que vão fazer no domingo, como nós aqui, porque entendemos que o dia do Senhor é o dia da ressurreição, assim como a igreja primitiva e como os apóstolos ensinaram. Então esse mandamento, ele vai trazer essa controvérsia. Mas lembre-se, para nós entendermos um pouco melhor, nós temos que olhar para esse mandamento como todos os outros. Eles estão sendo entregues para uma nação que foi liberta da escravidão. Então uma nação inteira, esse povo inteiro que foi retirado do Egito, eles deveriam observar um dia, que no caso aqui era o sábado, para descansar o seu corpo e também a sua alma. Porque o escravo, meus irmãos, o escravo não tem folga. O escravo trabalha de domingo a domingo. O escravo, no dia que o senhor dele mandar ele trabalhar, ele tem que trabalhar. Mas o povo de Deus, eles tinham sido libertos dessa escravidão. Cachorrada. Eles tinham sido libertos da escravidão. E esse novo povo, que foram feitos filhos de Deus, essa nova nação, eles tinham que andar diferente. Lembra que eu falei isso para vocês, desde os outros domingos que eu tenho pregado sobre os 10 mandamentos? Eles precisam ser diferentes. E uma das formas de serem diferentes é que eles vão descansar um dia da semana. E utilizar esse dia para descansar os seus corpos e também as suas almas. Esse é o princípio do mandamento, do quarto mandamento: descanso para o corpo e descanso para a alma, descanso físico e espiritual. Então essa nação, eles teriam 6 dias para cuidar dos seus trabalhos, 6 dias para trabalhar de forma secular, é o que o texto está dizendo, ó. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. E isso servia para todo mundo, ó. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o teu servo, ou seja, quem trabalha para você, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o estrangeiro que está morando, ou seja, dentro das suas portas.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então essa nação, eles têm 6 dias para trabalhar, 6 dias para cuidar das atividades, e um dia eles vão descansar, e vão dedicar esse dia ao Senhor. Então eles vão descansar os seus corpos, ou seja, não vão trabalhar, e eles também vão utilizar esse dia para meditar no Deus que os salvou, para meditar nas promessas desse Deus, para oferecer sacrifícios a esse Deus. Eles vão se reunir no tabernáculo e posteriormente no templo, para orar, louvar, oferecer ofertas e sacrifícios, e alimentarem as suas almas, trazerem descanso para as suas almas. Esse era o princípio do sábado. Então era um dia para esquecer as preocupações seculares. Mas uma forma melhor ainda de entender esse mandamento são as palavras do próprio Cristo. Jesus, lembra que eu falei que esse é o mandamento que mais teve controvérsias na história da igreja? O próprio Jesus teve embates com os fariseus por causa desse mandamento. Então nós temos 2 textos, especificamente, que Cristo vai ter embate, vai ter um confronto com os fariseus por causa desse mandamento. Um dia de sábado ele estava passando com os seus discípulos pelas searas, e o texto vai dizer que eles tiveram fome. E aí os discípulos com fome colheram espigas e comeram esse milho. No outro dia, Jesus está na sinagoga, num dia de sábado também, e tem um homem lá que está com uma mão mirrada, com uma mão que tinha deficiência. Jesus chama ele à frente e pede para aquele homem estender a mão, e aquela mão daquele homem é curada. Esses 2 episódios vão fazer com que os fariseus queiram matar Jesus, porque, segundo eles, Jesus havia transgredido o sábado. Mas na verdade o que Jesus nos ensina é que ele não estava transgredindo o mandamento, porque Cristo nunca transgrediu um mandamento. Ele foi perfeito em todos os mandamentos. O que Jesus estava mostrando, e ele até cita Davi para mostrar e reafirmar o seu argumento, é que, primeiro, ele fala algo fantástico: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então Deus dá esse dia para a sua nação que havia sido liberta da escravidão, para que eles tivessem um descanso de corpo e alma. Então, ou seja, esse mandamento foi criado para que o povo descanse, para que o povo não seja mais escravo trabalhando de domingo a domingo. E nesse descanso eles também vão lembrar do Senhor e vão prestar ali o seu culto, a sua adoração ao Senhor. Mas perceba, o mandamento, Jesus está dizendo, esse mandamento, ele foi criado para o homem, e não o homem que foi criado para esse mandamento. E aí Jesus vai ensinar coisas preciosas com as suas atitudes no sábado. Primeiro, que independente do trabalho que for, se for algo que vai saciar a necessidade básica de alguém, ou seja, matar a fome, você pode fazer, que você não vai estar transgredindo o mandamento de Deus. Então, o mandamento não estaria acima da necessidade básica do ser humano, que era a fome. E a segunda coisa, atos de misericórdia, no caso que foi a cura, também não estavam violando o mandamento. Nem obras que assistem as pessoas em suas necessidades, e nem atos de misericórdia violariam o 4º mandamento. É isso que Jesus estava ensinando. Então, meus irmãos, o que fica para a gente do 4º mandamento no século 21, que não somos mais a nação de Israel que foi liberta lá do Egito, mas nós somos uma nação santa que foi liberta da escravidão dos nossos pecados. Qual o princípio que fica desse mandamento, que torna as nossas vidas melhores?
que é um caminho bom para o qual o Senhor nos chamou para que andássemos depois de sermos salvos. Continua o mesmo princípio, o dia de descanso para o corpo e para a alma. E algumas formas de transgredir esse mandamento é quando nós, primeiro, trabalhamos de domingo a domingo sem descanso. Nós estamos demonstrando para nós mesmos que o dinheiro é quem nos sustenta e não o Senhor. Que o nosso trabalho é quem nos sustenta e não o Senhor. Ah, Clisman, não tem como, eu trabalho por escala. Tudo bem, eu não quero fazer um terrorismo da fé e nem ser radical aqui. Se o seu trabalho como segurança pública e saúde, que são trabalhos de necessidade básica, de necessidade primária, que são os trabalhos que Jesus Cristo falou aqui, um trabalho que vai matar a fome, ou um trabalho que vai salvar a vida de alguém, você não está transgredindo o mandamento, fique com Deus. Mas não esqueça de descansar o seu corpo e a sua alma. Então Deus nos deu um dia. E aí a igreja do Novo Testamento vai dizer que esse dia é o domingo, o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou, para descansar e para alimentar a nossa alma. Sabe, meus irmãos, isso é um princípio muito bom. Ter um dia de descanso para o corpo e para a alma. Todos nós precisamos de descanso para o corpo e para a alma. Então, não sejamos escravos dos nossos trabalhos, das nossas preocupações seculares. Porque além de transgredir o quarto mandamento, nós estaríamos também transgredindo o primeiro. Lembra que eu falei de confiar no nosso próprio trabalho, de ter fé no nosso próprio trabalho para o nosso sustento, sendo que a nossa fé para sustento tem que ser no Senhor? Então nós não precisamos de sermos escravos do nosso trabalho. Por isso, o Senhor nos deu um dia de descanso. E o descanso para a nossa alma, é muito legal que a igreja se reúne, desde o Novo Testamento até os dias de hoje, domingo após domingo. É um mistério isso, para falar a verdade. Por que até hoje isso continua e nunca acabou? E hoje nós estamos aqui de novo, domingo após domingo, nos reunindo. E isso tem trazido descanso para as nossas almas. Isso nada mais é, meus irmãos, do que o que Deus falou para o seu povo, aqui em Êxodo. Que nós precisamos de um dia para descansar o nosso corpo e a nossa alma. Então é muito bom quando nós temos essa oportunidade de virmos aqui, domingo após domingo, cultuarmos a Deus, recebermos alimento e refrigério para as nossas almas. Então, uma forma de honrar o quarto mandamento, e é engraçado porque é o único mandamento que o Senhor vai falar assim, ó, lembra-te de guardar esse dia. Porque é muito fácil nós trocarmos o dia de descanso pelas nossas preocupações seculares. É muito fácil a gente pegar o domingo e passar o dia inteiro do domingo preocupado com o que a gente vai fazer na segunda, na terça e na semana. Isso também é uma forma de pecar e de transgredir o mandamento de Deus. Passar o dia que nós deveríamos passar descansando o nosso corpo e a nossa alma, passar esse dia preocupado com as nossas preocupações seculares. Por quê? Porque Deus está dizendo, 6 dias você terá para se preocupar com as coisas seculares. Mas o dia do descanso, você deve guardar esse dia para descansar e santificar, ou seja, se preocupar, ou meditar, ou adorar nas coisas de Deus. É isso que fica para nós do quarto mandamento. Mas também tem uma questão do quarto mandamento que eu não posso deixar de mencionar para vocês, que é a questão do descanso. Ela vai para além da nossa vida cotidiana, do descansar todos os domingos e utilizar esse domingo para louvar a Deus. O descanso que Deus dá para o seu povo, que a gente usufrui
ainda nesta vida, ele vai ser uma sombra do descanso, e os autores do Novo Testamento vão falar sobre isso, especialmente o autor de Hebreus, no capítulo 4. Ele vai comparar a experiência do povo do Êxodo com a nossa experiência dos cristãos. E ele vai dizer bem assim, as boas novas, assim, parafraseando, mas as boas novas do Êxodo, as boas novas aqui de ser salvo do Egito incluíam a libertação do Egito, a aliança que foi estabelecida por Deus e a esperança de entrar na terra prometida. Essas três coisas permeavam a vida, o pensamento dos israelitas. A libertação do Egito, a aliança com Deus, que foi estabelecida pelo próprio Deus, e a esperança de entrar na terra prometida. E nós, os crentes, depois que fomos salvos por Jesus Cristo do nosso Egito, da nossa escravidão, nós temos também as boas novas, que incluem a revelação e libertação encontradas em Cristo, igual o que aconteceu no Egito, a nova aliança estabelecida por Cristo no seu sacrifício, e o sábado, ou seja, a esperança da eternidade, a esperança do descanso, a esperança da terra prometida. Então, no fim das contas, o sábado nosso, e o apóstolo Paulo vai dizer, ninguém te condene por causa das luas, das festas e dos sábados. O sábado nosso, em última instância, ele foi cumprido por Jesus Cristo, porque Cristo concluiu como Deus a sua obra e entrou no seu descanso. Então, assim como Deus na criação conclui a sua obra e descansa, Cristo na redenção conclui a sua obra e descansa. E nós encontramos um descanso final para as nossas almas na obra que Cristo concluiu, na obra que Cristo finalizou. Então, assim, Cristo, assim como o primeiro, o segundo e até o 10º mandamento, ele cumpriu todos de forma perfeita. De maneira que é ruim para a gente quando nós transgredimos o mandamento, mas ninguém vai para o inferno porque não cumpriu o 4º mandamento, porque Cristo já nos salvou disso. Então, o que fica para a gente dos mandamentos e da obediência aos mandamentos é que isso é bom para a gente e é bom para os outros. Então perceba, meus irmãos, Deus quer que nós descansemos os nossos corpos e as nossas almas. E em última instância, Jesus Cristo é o nosso descanso eterno. E um dia nós estaremos com Ele. Essa esperança, essa expectativa do descanso eterno com Jesus Cristo é uma promessa que nós temos para nós. Mas uma maneira tão legal de cumprir esse 4º mandamento, de honrar esse 4º mandamento, de lembrar, como Deus diz aqui, desse 4º mandamento, eu quero dar o exemplo de um rapaz que é o Daniel, lá do Madre Teresa. Não sei se vocês aqui conhecem, mas é uma hamburgueria lá de Taguatinga. Esse rapaz, ele é extremamente religioso e católico, devoto da Madre Teresa, tanto que ele construiu o seu estabelecimento com esse nome. E aí quando você vai lá comer o seu hambúrguer, lá tem várias frases, desenhos e até estátuas da Madre Teresa de Calcutá, que foi beatificada, que se tornou uma santa para a Igreja Católica. Mas o que eu acho legal lá do Daniel? O Daniel, ele começou bem pequenininho, uma loja com 2 mesas, a hamburgueria dele. Mas desde quando ele começou, ele não trabalha no domingo. Ele não trabalha no domingo e ele dá folga para os funcionários dele no domingo. Ou seja, a hamburgueria dele fecha no domingo. E não tem quem faça ele abrir. Isso é muito legal porque o Daniel, ele tira o domingo para dar descanso para o corpo dos seus funcionários e também para a alma desses funcionários e dele próprio. Então, um exemplo, a ilustração do Madre é um exemplo bem legal. Eu sei que, nem todo mundo vai conseguir, fechar os seus estabelecimentos no domingo. Seria uma hipocrisia aqui pensar que nós seríamos como a nação de Israel, que deveria fechar tudo
e ninguém trabalha no domingo. Mas é um princípio muito interessante, nós dedicarmos um dia ao Senhor para descansar os nossos corpos e as nossas almas. Amém? Então é isso, o terceiro e o quarto mandamento, a gente finaliza aqui, sempre lembrando que obedecer os mandamentos não vão nos justificar diante de Deus, não vão nos salvar, mas são um caminho bom para a gente, um caminho de santificação, um caminho de boas obras que o Senhor tem para os seus filhos que Ele salvou. Então, se você puder, descanse, tire um dia para descansar, não trabalhe domingo após domingo, virado, sabe, igual eu conheço gente por aí que trabalha, alguns Uberes, pessoal que faz aí transporte por aplicativo, que trabalha domingo após domingo. Isso é muito ruim para você, isso é muito ruim. Tire um dia para descansar, para cultivar a sua família, que é o seu maior ministério, e para ir à casa do Senhor, receber alimento e refrigério para a sua alma. E o terceiro mandamento: não use o nome do Senhor Deus de forma hipócrita. Se você foi salvo, se você foi chamado e foi feito filho de Deus, imite Jesus, imite Cristo, com misericórdia, com justiça, com serviço. Pode ter certeza que se você procurar viver uma vida como Jesus Cristo, sabe, perdoando as pessoas, tendo misericórdia das pessoas, servindo as pessoas, perdoando, você pode ter certeza que você está trilhando um caminho bom para você e também para os outros. E os mandamentos são sobre isso, uma vida boa para a gente e para os outros. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti nesta manhã, final de manhã, a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai. Ó Senhor, nós sabemos que se dependesse de nós, nós estaríamos na condenação eterna, Pai. Mas graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, que não há mais nenhuma condenação para nós que estamos nele, para nós que temos fé nele, porque nós não somos capazes, Senhor, porque por vezes nós, ó Deus, desonramos o Teu nome, por vezes nós usamos o Teu nome em vão, ó Deus, por vezes nós transgredimos, Senhor, o dia que deveríamos descansar, o dia que nós deveríamos alimentar a nossa alma, nós trocamos por preocupações seculares, nós trocamos porque nós não conseguimos nos organizar nos 6 dias que o Senhor nos deu para trabalhar, e às vezes nós precisamos até do 7º dia, porque nós não confiamos em Ti muitas vezes. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir perdão em meu nome e no nome dos meus irmãos, porque nós temos transgredido o 3º, o 4º e todos os mandamentos, essa é a verdade. Nós somos especialistas em transgredir os mandamentos, Pai. Mas graças a Deus que nós não confiamos na nossa própria justiça e na nossa própria obediência. Graças a Deus que nós confiamos na obediência de Jesus e na justiça de Jesus. E Ele cumpriu por nós esses mandamentos. E Ele obedeceu por nós esses mandamentos. Por isso nós Te louvamos pela vida de Jesus Cristo, que fez tudo isso por nós. Mas Te pedimos que por meio do Teu Espírito o Senhor nos capacite a divulgar o Teu nome de uma forma honrosa, a usar o Teu nome de uma forma que traga luz para as outras pessoas e não trevas, a usar o Teu nome de uma forma que traga, ó Deus, misericórdia e justiça para as outras pessoas, e não condenação e injustiça. Em nome de Jesus, nos ensina a Te obedecer, porque isso é bom para nós, e isso é bom para as outras pessoas. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.